Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso amigo e nosso mestre, a todos nos abençoe, nos envolva com seu infinito amor. É uma alegria estar de volta a São Pedro. Creio que já é a segunda ou a terceira vez que estamos aqui na cidade para fins de palestras, a primeira vez nesta casa. É uma alegria rever alguns corações queridos que temos encontrado aqui ou em cidades próximas e, claro, encontrar novos corações, esperando poder expandir os laços aqui da fraternidade. E a nossa reflexão nessa noite vai girar em torno de uma das mais conhecidas parábolas do Evangelho, fazendo uma conexão dela com uma experiência pessoal que vivíamos há algum tempo e que nos levou a esse tipo de meditações. É muito interessante isso porque quando nós falamos da importância do estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, no fundo nós queremos alcançar essa condição em que, de tal modo, essas lições do Mestre vão encontrando espaço em nós, vão se consolidando em nossa mente, em nosso coração, que vamos conseguindo fazer conexões com aquilo que nos acontece de maneira cada vez mais natural, percebendo como as palavras do Cristo são profundamente pertinentes e atuais para cada um de nós, sejam quais forem as nossas condições de vida. Não como palavras bonitas apenas para serem decoradas ou para serem algum tipo de ornamento da nossa casa, da nossa vida, da nossa vestimenta. Não, falamos de algo prático, entendendo de fato no Evangelho aquilo que os Espíritos nos têm dito, que é ele o grande manual da vida. Não há maior, não há fonte mais luminosa para o espírito que busca aprender e renovar-se. Mas para que saibamos de fato aproveitá-lo em todo o seu potencial iluminativo, é preciso que o introjetemos em nós. É preciso que ele esteja cada vez mais presente em nosso sentir, em nosso pensar, para que consigamos então ver a utilidade, a aplicabilidade das divinas palavras do Mestre nos contextos mais comuns da nossa vida cotidiana. Então, partindo dessa experiência que vivíamos, nós fomos projetados a essa parábola de Jesus, de onde então tiramos as lições que embasam as nossas reflexões nesta noite. Refiro-me aqui à parábola do semeador, também conhecida como a parábola da semente, aquela que se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, especialmente ali no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Esse que é um capítulo integralmente dedicado a parábolas de Jesus e explicações de parábolas. 2 das parábolas do Mestre, 2 das mais conhecidas e também mais extensas, receberam do próprio Cristo ali uma explicação, ajudando-nos a entender, ajudando-nos a compreender como poderemos encontrar o fio da meada, o espírito da letra dessas lições que, embora revestidas de histórias singelas, de elementos comuns da vida, tratam das questões mais profundas do espírito e das leis divinas. Então temos 2 parábolas ali bastante conhecidas, um pouco mais extensas, outras menores. Essas 2 mais conhecidas serão as que receberão o próprio comentário de Jesus. A parábola do semeador e, mais à frente, a parábola do joio e do trigo. O capítulo inicia-se com a parábola do semeador. Vou apenas recapitulá-la aqui brevemente, porque não vamos trabalhar ela toda. Claro, fica a sugestão para que a vejamos em conjunto, na inteireza de sua beleza. Mas nós vamos nos deter aqui num versículo da explicação dessa parábola, para vermos o quanto a partir de uma frase de Jesus, de um versículo do Evangelho, nós podemos tirar material de reflexão para uma semana, para alguns meses, para uma vida. Então Jesus conta essa parábola: eis que o semeador saiu a semear. Lançou sementes
em diversos tipos de solos. Primeiro, à margem do caminho. Vieram as aves e comeram as sementes à margem do caminho. Depois, no solo pedregoso, cheio de pedras. Ali a semente até que vingou, cresceu um pouco, mas como era raso aquele solo, devido às pedras, não pôde enraizar-se muito essa semente. E então, vindo o sol, ela secou. Depois temos o terceiro tipo de solo, aquele repleto de espinhos. Ali também a semente cresceu. Vingou, se desenvolveu um pouco, contudo, em crescendo os espinhos, sufocaram a plantinha nascente. E por fim, temos o solo bom, o solo fértil. Na verdade, não é um tipo de solo apenas, são 3 tipos de solos bons. Geralmente, quando vamos tratar da parábola do semeador ou da semente, perguntamos quantos são os tipos de solos que ele temos. Muitos dirão 4 tipos de solo, a expressarem as 4 condições, A margem do caminho, o solo pedregoso, o solo com espinhos e o solo bom. Mas o solo bom está dividido em 3 tipos. Portanto, em verdade, nós temos 6 tipos de solo. A denotar que, mesmo alcançando aquilo que já é bom, dá para melhorar. Porque esse é um convite da vida. Mesmo aquilo que em nós já é alguma qualidade, é preciso não deixemos de analisá-la para aprimorá-la sempre mais. Porque está lá também no Evangelho, um imperativo da vida: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não que tenhamos a pretensão de um dia nos igualarmos ao Divino Pai. Isso é impossível para a criatura. Contudo, Ele é o modelo, Ele é a referência para além mesmo do próprio Cristo. Ele é o Pai de todos os seres, Ele é a essência de todas as qualidades, Ele é o suprassumo de tudo que há de bom no universo. Justiça, bondade, misericórdia em Deus estão no grau supremo. Por isso, por mais tenha avançado o Espírito, sendo Deus a referência, dá sempre para melhorar. É o que, de certo modo, esse simples detalhe no bom solo já nos apresenta. Então, 6 tipos de solo. Lançadas as sementes nessa 4ª condição, do solo fértil, em alguns locais e alguns solos ali, nessa subdivisão dos bons solos, ela produzia 100 para 1, em outra 60 para 1, 30 para 1. Essa é a parábola, basicamente. Agora, é preciso transpô-la daquele ambiente agropastoril em que Jesus vivia, daquele contexto da vida rural, das imagens, dos símbolos, a semente, os solos, esses elementos que interpõem obstáculos às sementes, é preciso transpor tudo isso para a nossa vida. Conectar isso ao nosso modo de ser, à nossa jornada evolutiva. E é isso que Jesus vai nos ensinar a fazer no seu comentário à parábola e mais tarde os Espíritos, dando-nos ainda mais elementos de entendimento para que possamos expandir, ou melhor, aprofundar o nosso entendimento dessas palavras de vida eterna, que de modo algum estavam restritas àquele contexto, àquele tempo, àquelas circunstâncias, porque falam justamente aos espíritos de toda ordem, de todas as condições, em todas as circunstâncias. E é preciso fazer, então, a devida interpretação e conexão daquelas palavras com a nossa vida. Então, alguns versículos mais à frente, Jesus começa a comentar. Ele vai falar o que eram ali as aves, o solo impermeável à margem do caminho. Ele fala do solo pedregoso, aquele que, pela ausência de profundidade, não permitia que a semente se enraizasse muito e, por isso mesmo, quando vinha o sol a representar as experiências mais difíceis, as agruras da vida, ela não conseguia buscar a devida nutrição para se manter ali firme e viva
então fenecia. E aí ele chega ao tipo de solo que nós gostaríamos de destacar aqui nessa noite. Vamos nos deter, sobretudo, no solo com espinheiros e na explicação que Jesus nos traz a respeito desse solo. Porque ele nos diz assim: o que foi semeado entre espinhos é aquela palavra que foi lançada no solo, um solo até receptivo, porque, lembrando da parábola, a semente ali chega a crescer, mas os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas a sufocam e ela se torna, então, infrutífera. Então, está aqui a transposição que Jesus nos ensina a fazer. O que era o elemento espinhos, os espinheiros que crescem e sufocam a palavra, a semente, agora foi ressignificado para algo que nos diz mais respeito. Os espinhos representam cuidados, a palavra grega que é traduzida, dependendo da versão que nós usamos do Novo Testamento, por cuidados, pode ser também traduzida por preocupações, também pode ser traduzida por ansiedades. Então, a depender da versão de que nos utilizemos, vamos encontrar cuidados, preocupações, ansiedades e inquietudes da vida material, ou deste mundo, ou desta era. Também traduções possíveis e que haveremos de encontrar num estudo mais aprofundado. E, não somente isso, as seduções das riquezas. A palavrinha grega que é traduzida por seduções pode ser também traduzida por enganos, por ilusões, e a palavrinha traduzida por riquezas pode ser também entendida como abundância. Então veja que, até por essa complementaridade de palavras, o estudo da passagem já ganha uma outra dimensão. Eu não estou falando só de vida neste mundo, eu estou falando desta era, da relação com a vida material. Eu não estou falando apenas de enganos, eu estou falando de seduções, eu estou falando não apenas de riquezas entendidas como fortuna material, por exemplo. Eu estou falando de abundância, de excessos. Eu não estou falando apenas de cuidados básicos com a vida material, o que a vida material nos pede. Eu estou falando de preocupações, de inquietações, de ansiedades. Então, essas palavras, elas já vão acrescentando para nós uma outra dimensão ou outras dimensões ao nosso entendimento da passagem. Porque agora tudo já faz mais sentido, tudo já está mais conectado à nossa vida de agora, ao que passamos na nossa relação com a vida material. Então, essa é a explicação de Jesus. Os espinhos ganham esse significado: sedução das riquezas ou das abundâncias, os cuidados, as ansiedades deste mundo. Por outro lado, a semente também, como em toda a explicação da parábola por Jesus, ela é entendida como a palavra divina. E por palavra divina entendamos as ideias de renovação que nos chegam. O solo, por sua vez, será ressignificado ou entendido como nosso sentimento, como nosso coração, como a nossa receptividade íntima justamente a essas sementes, isto é, a essas ideias de renovação que chegam até nós por múltiplos caminhos. E aí, o cuidado que teremos ou não para com essas sementes e para com a proteção desse nosso campo íntimo que há de recebê-las. Livrando-o nessa atenção cuidadosa, nesse processo de vigilância, daquilo que poderá comprometer
o florescimento, a frutificação dessas sementes, destas novas ideias que haverão de chegar até nós. Então, essa, em síntese, é a explicação de Jesus sobre a parábola e sobre o versículo que mais nos interessa. E por que eu o trouxe para ser a base das nossas considerações? Porque meditava justamente sobre a relação com a vida neste mundo, em especial no contexto da nossa era moderna. O nosso mundo de hoje mesmo. Tão marcado por tantas coisas, dentre elas especialmente, esse volume assombroso de atividades, afazeres, informações, distrações, convites, ilusões, com os quais somos bombardeados diariamente em decorrência dessa vida tão conectada que vivemos hoje, a maioria de nós. Então, pensando nisso, a partir de um contexto de uma experiência que vivíamos, dessas que são mais marcantes, existem experiências na nossa vida, na nossa jornada, que elas realmente remexem a nossa terra íntima. Geralmente são experiências de dor, experiências mais desafiadoras, que funcionam para nós como uma espécie de arado na vida, no solo do coração. Aquilo que estava meio impermeabilizado, aquele solo que estava pouco receptivo, compactado, é então, de repente, arado por um problema, por um desafio que surge no horizonte, por uma experiência mais difícil, dolorosa. E esse tipo de experiência nos leva a uma sensibilização mais profunda. Quando a gente passa por uma prova, por exemplo, de dor, uma enfermidade, uma desilusão muito expressiva, a partida de alguém muito querido, de retorno à vida espiritual, entre outras provas similares, geralmente, se o espírito não está muito resistente a qualquer mudança, geralmente esses períodos são marcados por uma maior sensibilidade. Geralmente a gente fica mais reflexivo, a gente pensa de maneira mais detida no porquê da vida, no porquê das circunstâncias, por que isso, por que com aquela pessoa, por que conosco, o que isso quer me ensinar, aonde isso vai me levar. São perguntas que brotam mais naturalmente quando o cenário não é tão calmo e tão tranquilo. Como que a dor nos impele a um processo de interiorização. Esse é um dos papéis dela no concerto infinito da criação. Quem quiser se aprofundar no tema, sugiro a leitura do livro do grande apóstolo do Espiritismo, em especial de um capítulo. O livro se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. O último capítulo da obra, Revelação pela Dor. Vale, aliás, ler o anterior, A Dor, e aí depois culminar com o último, Revelação pela Dor, em que ele vai nos descrever de maneira muito bela, poética, eloquente, o papel dessa mestra, muitas vezes repelida por nós, mas absolutamente essencial para a nossa maturidade. Porque não fosse ela, muito do que hoje temos de novos hábitos, novas perspectivas, novas buscas, não o teríamos. Porque ela nos revela coisas sobre nós mesmos, ela nos revela incoerências internas nossas em relação ao que já aprendemos de Jesus ou com os Espíritos, que são profundamente educativas. Então ela vai
nos fazendo mergulhar mais na essência da vida, na essência de nós mesmos. Ela vai nos dando uma nova lente de análise das coisas, das circunstâncias, dos valores. Quando reponta a enfermidade no caminho, muito rapidamente a gente reconsidera uma série de buscas. O que era antes prioritário, quando a dor visita a família ou a nós mesmos, vai lá para as últimas posições, porque o importante agora são os laços. Porque o importante agora é o que vai aqui dentro. É o poder da dor, de chamar o Espírito à realidade sobre si, sobre a vida, como a vida é frágil nesta matéria, como a vida é impermanente neste mundo, como tudo passa, como tudo é um sopro. Será que não há nada mais estável? Será que não há nada mais duradouro do que o que os nossos olhos podem ver? É então que o Espírito começa a mergulhar na transcendência. Começa a olhar com mais apreço para as coisas do Espírito, para os valores imortais. Então, vinha num momento como esse, trabalhado pelas experiências da vida, a sensibilidade aflora, se a gente abre horizontes da mente, o sentimento como que vibra num diapasão mais elevado, sentimos-nos mais tocados, sentimos-nos mais conectados com a misericórdia divina, com o amor de Deus, com a esperança. Mas o tempo passa e tudo vai se transformando. E daqui a alguns dias estávamos de volta à rotina comum da vida e notávamos então como aquela sensibilidade parecia ter sido absorvida pela rotina do dia a dia. Aquelas reflexões, parece que aquela busca de algo mais sublime, aquele anseio, aquele esforço por manter uma vibração mais elevada, uma conexão mais profunda, parece que tudo aquilo foi sendo absorvido pela dinâmica alucinante, pelo corre-corre da vida moderna. E aí tudo vai ficando mais agreste, tudo vai ficando mais áspero, menos cores, menos perfumes, menos sensibilidade, menos emotividade. Parece que a gente vai entrando num ritmo assim que nos priva desse calor, dessa cor, desse sabor diferente com que sentimos as palavras do próprio Divino Mestre, as lições da espiritualidade nos dias mais desafiadores. E ao meditar então sobre isso, na hora, este versículo me veio à mente. Os espinhos, crescendo, sufocam a semente. E, em especial, a explicação de Jesus. Quando ele diz as ansiedades, as preocupações, os cuidados da vida neste mundo, bem como a sedução, o engano das riquezas, da abundância, sufocam essa árvore divina que vinha crescendo, que vinha se estendendo, abrindo novas flores, gerando novos frutos. Aquilo vai sendo sufocado se simplesmente deixarmos que esse mecanismo da vida material nos absorva, nos sufoque. Então, esse é o pilar fundamental do que nós gostaríamos de tratar aqui nessa noite. Quais os cuidados, quais as orientações que recebemos do próprio Cristo, como aqui na parábola, assim também dos Espíritos, para que não deixemos que tal acontecimento se dê conosco. Para que, mesmo estando no mundo, convivendo com as coisas do mundo, cumprindo o papel que nos trouxe de volta ao mundo, atendendo aos afazeres naturais do mundo, para que não permitamos que essa planta,
a árvore divina da fé, do Evangelho, sejam, por essas ansiedades e ilusões, abafadas. Seria mais ou menos como refletir como estar no mundo sem deixar que ele nos absorva. Como estar na matéria sem permitir que ela abafe o nosso grito, o nosso anseio por espiritualidade e transcendência. Como manter a ligação viva e fecunda com a espiritualidade, mesmo sujeitos a tantas demandas nos afazeres cotidianos e, especialmente, da vida moderna, com as suas tantas distrações, com o seu volume impressionante de informações, convites e etc. É sobre isso que nós queremos refletir nessa noite, entendendo que, antes de mais nada, a palavra divina, a semente da parábola, sem sombra de dúvidas, nos tem alcançado de mil modos. E uma das principais reflexões da nossa vida enquanto espíritos é meditar o que temos feito com elas, com as sementes que chegam até nós. Porque não é somente aqui no Centro Espírita ou em um outro templo de uma denominação religiosa qualquer que haveremos de receber essa palavra divina a expressar ideias novas, sublimes, que nos induzam à renovação. Porque às vezes a criatura não frequentará este ambiente ou um outro templo qualquer, mas ainda assim não estará privada do olhar misericordioso e da tarefa amorosa desse semeador incansável, que é o Cristo, atendendo à orientação divina que lhe foi designada, bem como a todos os seus colaboradores. Porque a palavra divina, o convite a pensar em outros aspectos da vida por nós até então ignorados ou negligenciados, se pararmos para analisar, nos chega de tantos modos. Há alguns dias estávamos em Minas Gerais fazendo uma palestra num recanto da natureza maravilhoso. E ao iniciarmos a reflexão, dizíamos, lembrando o próprio Leon Denis, que sempre nas suas obras nos convidava ou nos convida a esse olhar de contemplação da natureza, nós começamos a reflexão dizendo o seguinte: olha, o nosso papel aqui hoje, basicamente, é não atrapalhar a mensagem que já está sendo transmitida, pelo simples fato de olharmos para essa paisagem. Porque era uma paisagem encantadora. E ali a palavra divina chegava aos corações. Ali temos Deus a nos dizer: veja, meu filho, minha filha, o carinho com que eu faço e preparo cada dia. O carinho, a ternura e a misericórdia expressos na beleza de uma flor, no nascer de um sol, mesmo na chuva que fecunda o solo. Há uma multiplicidade de cores, de belezas e harmonias da natureza que são todos os dias uma lembrança da presença divina. Mais do que isso, da sua providência amorosa na vida de todos nós. E, em geral, negligenciamos essas sementes. Passamos em nossos carros, passamos no corre-corre da vida, sem pararmos para analisar um pouco mais a beleza do sol hoje, daquele pôr do sol, daquela flor, daquele pássaro, para ouvirmos aquele canto. Nós negligenciamos. Por quê? Porque as ansiedades e as seduções deste mundo sufocam a semente. Então começa por aí. A lição trata, antes de mais nada, de um novo olhar, de um novo modo de lidar com a vida neste mundo, até mesmo de uma nova velocidade interna, de um novo ritmo interior, para que não nos permitamos reger pela pressa alucinante do mundo de hoje. Ainda que vivamos no interior,
em que as características não serão tão acentuadas quanto nas grandes cidades, ainda assim somos premidos por essa era. Mas não precisa ser assim, porque em nosso mundo interior, quem pode e quem deveria legislar somos nós, os espíritos, senhores de nós próprios, se o quisermos. Mas é que, em geral, nós abrimos a porta de maneira invigilante e desatenta para que o mundo lá fora venha nos reger. Ao invés de nos regermos por dentro, governando-nos, para que possamos ofertar ao mundo lá fora algo de diferente daquilo que comumente tem sido visto. Paulo, há 2000 anos, já nos trazia uma reflexão belíssima na sua epístola aos Romanos. Dizia ele: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, a fim de que saibais qual é a boa, justa e agradável vontade de Deus. Do que Paulo está tratando nessa sua fala? Meu amigo, minha amiga, ou o mundo te modela, ou você ajuda a modelar o mundo. Ou o mundo te converte na normose em que milhões e milhões de almas mergulham, passando por essa vida tais quais sonâmbulas, ou nós, despertos, atentos ao que cultivamos aqui dentro, oferecemos ao mundo algo diferente do que tem sido visto. Das duas, uma. Ou o mundo nos modela, ou nós ajudamos a modelar o mundo. Ou o mundo nos vence, ou nós vencemos o mundo. Por isso as palavras de Jesus: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, cuidados, ansiedades, preocupações. Mas lembra-te, se houver bom ânimo, isto é, consciência, vontade, esforço, é possível vencer o mundo. É possível que as ansiedades, as preocupações não sufoquem em nós essas flores e esses frutos que ansiamos por oferecer no jardim da vida. É disso que se trata. Cultivo interior. Então, a primeira constatação da lição é: essas sementes chegam até nós por muitos outros meios para além do que ouvimos na palestra espírita ou no grupo de estudo espírita. Ali também, palavras valiosas, reflexões, ideias, sementes importantíssimas. Mas não podemos esquecer a natureza. Não podemos esquecer os insights que vez ou outra temos, ideias que julgamos nossas, mas que são a expressão da misericórdia divina, a voz de nossos benfeitores que nos dizem: e se você for por ali hoje? E aí vamos por ali hoje e encontramos aquele alguém que não vimos há 20 anos e temos uma das conversas mais edificantes dos últimos anos da nossa vida. E se você for em tal lugar hoje e ali vamos e encontramos um outro alguém que é para nós uma expressão do consolo e da misericórdia do Cristo, pelas palavras de amizade que nos trouxe. Nós não consideramos devidamente todo esse trabalho. E quantas vezes, como dizia um amigo espiritual, nós não passamos por que eles chamam de abortamento psíquico, porque é uma fecundação. O alto vem e lança a semente. Se eu não a cultivo, se eu não a faço germinar e florescer, há ali um abortamento daquela semente. Houve fecundação mental, mas não houve o posterior cultivo, ela não chegou a florescer e a frutificar. Aquela semente de renovação foi perdida. Mas elas não nos faltarão. Basta olhar ao nosso redor, basta fazer uma prece para que elas cheguem até nós. Então, esse ponto até aqui nós já entendemos, que o semeador é incansável e não está sozinho. O Cristo, com as suas falanges, com os nossos espíritos familiares, benfeitores, desencarnados, mas também entre os encarnados. Tem muitos meios e modos de chegar até nós com as ideias de que carecemos para uma vida mais frutífera amanhã.
O que nos cabe agora refletir, então, é daí para frente. As sementes chegam, mas é preciso meditar, sobretudo, sobre a recepção e o cultivo dessas sementes. É o que Emmanuel, de certo modo, vai abordar numa bonita mensagem do livro Vinha de Luz. Não por acaso, né? Vinha de Luz. Capítulo de número 40, intitulado A Fé, em que ele vai comentar exatamente este versículo que nós selecionamos. O comentário de Jesus, a parábola do semeador, especificamente sobre o solo com espinheiros. Só que ele vai lá na versão de Marcos 4,19. E ao comentar, o Emmanuel ele vincula essa fala de Jesus com a fé, dizendo assim: a árvore da fé viva não cresce miraculosamente no coração. Então ele compara a fé em nós a uma árvore, isto é, a um cultivo, a um processo. Assim também com cada virtude: humildade, indulgência, sabedoria, todas são árvores que nos cabe cultivar em períodos milenares. Não por acaso, um dos primeiros símbolos das Escrituras nos remete ao quê? A um jardim. O jardim lá de Adão e Eva, aquilo é uma visão simbólica, muito profunda e muito bela, na verdade expressa o jardim que todos temos a cultivar, o campo da nossa alma. As sementes vêm do alto. Deus nos inspira, construamos nós, cultivemos nós as virtudes que um dia serão a fonte da nossa felicidade, mas Ele não pode nos eximir do trabalho do lavrador, do jardineiro. Então a árvore da fé viva não cresce miraculosamente no coração, diz Emmanuel. E aí mais à frente ele continua: a lição do Evangelho é tal qual uma semente viva. O coração é receptivo tanto quanto o solo. Agora, é preciso defender esta planta nascente com desvelado senso de ternura e instinto enérgico de defesa. Porque existem muitos espinheiros que querem abafar o desenvolvimento dessas virtudes, da nossa espiritualidade, da nossa serenidade íntima. Ele cita ali apenas alguns. Por exemplo, é preciso guardar essa planta contra os maus livros, a expressão tóxica, diz ele, dos maus livros. É preciso guardar essa planta das discussões excitantes, das opiniões ociosas, ou seja, de determinadas experiências na vida material que cultivamos com frequência e que não nos são benéficas, que não nos edificam e que, antes, atrapalham as verdadeiras e mais benéficas edificações que poderíamos estar fazendo. Então é preciso, diz ele, defender essa plantinha nascente contra os tóxicos dos maus livros, contra as opiniões ociosas, as discussões excitantes, contra o hábito, diz ele, de analisar primeiramente os outros antes de analisar a nós próprios. Então são hábitos que marcam a vida neste mundo de muitas e muitas criaturas. O hábito dos julgamentos, da análise lá fora, sem que exista um mínimo de aprofundamento em nossa realidade íntima. Porque quanto isso podemos garantir, quanto mais fundo formos em nós mesmos, menos energia, disposição ou mesmo coragem teremos para ficar analisando excessivamente os demais. Em tempos de redes sociais, aqui Emmanuel cita o tóxico dos maus livros. Mas hoje existem outros tóxicos, né? Quantas horas, às vezes, são diariamente escoadas, para não dizer absolutamente desperdiçadas,
com conteúdos e mais conteúdos que em nada nos edificam. Pelo contrário, nos perturbam, nos roubam a paz, nos levam à cólera, nos levam à raiva, à agressividade, a palavras impulsivas das quais depois nos arrependemos. Não somos daqueles que defendem o abandono completo e total das redes sociais, do uso desses recursos tecnológicos. Pelo contrário, deles nos servimos para difundir o espiritismo, para transmitir algo que seja útil. Mas o que se nos pede, acima de tudo? Critério, discernimento, disciplina. Porque eu vou ler algo que não me edifica se está cheio de coisas que me podem agregar. Porque eu vou pegar o conteúdo, seja ele um filme, um livro, um texto, um artigo, que vai me perturbar, que vai me desajustar, se estamos repletos de livros, filmes, músicas, conteúdos diversos que nos podem sublimar, ofertando-nos paz, aprendizado, sabedoria, luz. Por que escolher espinheiros em detrimento da árvore divina da fé? Porque, no fundo, uma outra grande lição dessa passagem é isso, não é? Pensa só, o espinheiro não é uma planta? E essa planta vai sufocar a outra planta que seria desejável, a do Evangelho. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Nós temos ali um solo fértil já, mas que infelizmente prefere o espinheiro à árvore do Evangelho. Ou seja, quantas vezes a criatura já tem imensos potenciais que ela prefere usar para aquilo que vai perturbar a ela mesma, ao invés de, libertando-se daquilo, abrir mais espaço para aquilo que poderá lhe trazer mais paz, mais harmonia, mais fecundidade. Então você tem saúde, você tem tempo, você tem discernimento. É um solo ali já com muitos nutrientes. Mas você escolhe ficar ali, deixando crescer os espinhos que vão ferir a você mesmo em primeiro plano. E, por consequência, ou por tabela, aqueles que convivem com você. Então você gasta o seu tempo em discussões infindáveis na rede social, em conteúdos que te perturbam, te levam à cólera. Você não note, talvez, naquele momento, talvez daqui a algumas horas, quando sente o corpo, recebendo os impactos daquelas vibrações, quando perde a fome, quando vem a enxaqueca. Então você vê o contato com os espinheiros que você escolheu cultivar. E os seus também, seus familiares. Nossa, hoje ele está azedo. Hoje não está dando nem para aproximar. Vai ver o quê? Criatura. O que ela está escolhendo cultivar no coração? Com o que ela está preenchendo a sua mente e o seu mundo interior? Ou seja, uma outra grande reflexão da lição de Jesus é: pede-se-nos, acima de tudo, discernimento. Porque quem escolhe a planta, quem escolhe o que traz para dentro da casa mental, o que constrói no mundo interior, é o Espírito. Enquanto ele não despertar para essa autonomia que lhe é dada e deixar-se conduzir pelas influências e arrastamentos do mundo, ele vai cultivando espinheiros, desilusões atrás de desilusões, amarguras atrás de amarguras, queixas e mais queixas, revoltas e mais revoltas. Até que um dia que ele percebe, mas vem cá, eu é que deixei os espinheiros se alastrarem de tal modo dentro de mim. Mas eu também posso removê-los e trocá-los por flores, por frutos. Posso embelezar o meu jardim. Deus me deu essa autonomia, mais do que isso, essa incumbência. Então, também um convite ao discernimento. Para que saibamos dar às coisas, à relação com o mundo, a justa medida, encontrar os limites. Nesse sentido, eu me recordo de uma questão do Livro dos Espíritos, questão 926.
ela está dentro daquela parte do Livro dos Espíritos que trata da felicidade. Felicidade relativa, felicidade absoluta, etc. E aí nessa questão, Kardec vai perguntar assim aos Espíritos, bem pertinente para a nossa época e para esta reflexão aqui. Mas, à medida que a civilização avança, ela não vai criando novas necessidades que são, por sua vez, fontes de novas aflições? Olha a resposta dos Espíritos. Vossos males estão na razão direta das necessidades factícias que criais para vós mesmos. Vamos ao dicionário. O que é factício? Falso, ilusório, artificial, a melhor palavra, postiço. Então, vamos entender o que Kardec e os Espíritos estão nos dizendo. À medida que a civilização avança, com tudo que a gente vê, né, explosão de novos produtos, novas tecnologias, é mais rede social, é mais informação, é mais mídia, é mais tudo, é mais notificação, é mais ruído, tudo. Muitas dessas coisas terão sua utilidade, vieram para cumprir um papel, se bem utilizadas e bem compreendidas. Contudo, a gente acaba incorporando uma série de necessidades que não são reais, se nos deixamos moldar por esse mundo e por essa realidade exterior. Porque esse mundo nos dirá, é preciso ter isso e mais aquilo, senão não estarás feliz. Não, mas isso e aquilo não bastam, é preciso mais aquilo. E assim se entra numa espiral que não tem fim. No mundo de consumo, no mundo de redes sociais, no mundo de quantidades em detrimento de qualidade, isso se torna cada vez mais envolvente. E daqui a pouco, quando você para analisar, você está sujeito, para não dizer escravo, de uma série de necessidades que, se analisadas na essência, não são reais. Não, se eu não tiver isso, eu não estaria em paz. Você consegue aquilo não te trouxe a paz. Você joga a meta para 2 vezes aquilo. Você chega lá, não te trouxe a paz. Não, se eu conhecer aquele lugar, lá eu sentirei a felicidade. Vou para lá, estou lá, levo comigo o quê? Meus rancores, minhas angústias, meus vazios. Estou no meio do paraíso, mas não estou plenamente feliz. Tem uma pontinha que incomoda. Não, mas é porque eu tenho que ir para aquele outro lugar. Se eu for para aquele outro lugar, lá então eu encontro... E assim a criatura vai, de galho em galho, de necessidade em necessidade, de necessidade em necessidade, de ilusão em ilusão, sem nunca lograr plenitude. Por quê? Está faltando análise essencial e, mais do que isso, entendimento dos limites. Porque, nessa mesma resposta, os Espíritos nos dirão da importância de aprendermos a limitar os nossos desejos e concluirão com uma frase sublime, talvez uma das mais conhecidas do Espiritismo. O que tem menos necessidades é o mais rico. Então veja, a definição de riqueza para os Espíritos é aquele que sabe impor-se limites. Aquele que sabe reconhecer e traçar muito bem o que é o limite do bom uso e o que é excesso. O que é a aplicação pertinente e condizente de uma ferramenta, uma tecnologia, a vivência de um prazer, etc. E o que ultrapassa isso. Quem não consegue traçar esses limites nunca entenderá o que é a verdadeira riqueza. E mais do que isso, a verdadeira satisfação. Entendem o que Jesus diz? A ilusão das riquezas. Ele não está falando só de posses materiais, ele está falando de excesso, de falta de medida. Pode ser a falta de medida no lidar com o prazer. Pode ser a falta de medida no lidar com uma tecnologia. Pode ser a falta de medida no lidar com a saúde. Porque quantas vezes a abundância do que é material nos engana?
Você tem abundância de saúde. E com abundância de saúde, você deixa lá para o último lugar as buscas espirituais. Perde a saúde. Da noite para o dia. O que acontece? Você tem abundância de posses. Você procede igual aquele homem da parábola. Meus campos produziram muito. O que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ampliar os meus celeiros. Eu vou acumular tudo ali e vou dizer assim: alma, goza, bebe, porque tens muitos bens. Aí uma voz lá no Evangelho diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Então veja, o quanto é perigoso deixarmos-nos enganar por tudo que é excessivo na matéria. A abundância de saúde física podemos perder amanhã. A abundância de recursos monetários podemos perder amanhã. A abundância de poder podemos perder amanhã. Em outras palavras, não dá para se apoiar em nenhum tipo de abundância material. Nem de poder, nem de fama, nem de prazer. A criatura julga que isso a satisfará. E cedo ou tarde a vida, as circunstâncias ou a morte lhe revelam a efemeridade e a pobreza de tudo aquilo. Não deposite a sua segurança, a sua confiança, a sua estabilidade, mais do que isso, a sua felicidade na abundância de qualquer coisa material. Deposite-a, sim, na abundância do espírito, na grandeza da alma, na expansão dos horizontes da mente pelo estudo, na profundidade de sentimento pelo serviço. Eis a abundância segura na qual investir, porque essa não há que se perder. É disso que Jesus está tratando. Então, meu filho, ser rico, segundo os Espíritos e o Evangelho, aprenda a traçar limites aos excessos materiais. Aprenda a encontrar a justa medida do prazer. O prazer não é condenado por Deus, mas o excesso que nos leva a passar por cima da consciência é. Aprenda a encontrar a justa medida do recurso monetário. Também não é condenado por Deus, mas o apego excessivo a isso que nos faz passar por cima de pessoas, ignorar deveres sagrados, Aprenda a traçar limites. Isso é ser rico. Aprenda a dizer para si mesmo: não, eu não preciso disso. Isso não é essencial para a minha vida. Não é isso que me move. O que me move são as leis de Deus, o anseio de ser cada vez ou estar cada vez mais próximo do Cristo. Isso sim. Isso é ser rico. Então, necessidade da nossa vida, à medida que recebemos mais e mais conhecimento espiritual, aprender a traçar esses limites e diminuir, portanto, as fontes de aflição. Como diziam os Espíritos, vossos males, em outras palavras, vossas angústias, vossas aflições, estão na razão direta das necessidades factícias, artificiais, o que não é natural, que criais para vós mesmos. Porque você tinha lá um monte de projeto, de busca, com a qual você se entregava ali com todas as forças, tempo e saúde do seu ser. Vem uma enfermidade. Daqui a pouco aquilo lá fica tudo assim, esmaecido. Aquilo que brilhava, que reluzia antes, já não é mais tão bonito. Porque ter um amigo com quem ficar, ou que pode ficar com você no hospital, vale mais. Ter a paz de espírito de não guardar nenhum ressentimento com quem quer que venha ficar na sua partida, vale muito mais. Ter a sensação de ter deixado legado e valores morais ao filho ou aos filhos, vale mais do que quaisquer impérios deixados. Porque a dor e o tempo vão ensinando isso ao espírito. Então, mesmo estando no mundo,
O que Jesus nos pede, o que a espiritualidade nos orienta é: não se deixe absorver por essa dinâmica do mundo, pela vida no mundo como ela ainda é. Crie um espaço de cultivo dessa árvore do Evangelho. Dê a ela adubo, nutrientes, atenção. Porque então, mesmo no mundo, você conseguirá florescer e frutificar de um modo diferente, expressando para as criaturas ao seu redor que a vida, mesmo aqui, pode ser plena, cheia de esperança, de serenidade, de paz, desde que você saiba introjetar eternidade na efemeridade, desde que você saiba introjetar espiritualidade na materialidade. Tenha discernimento, tenha critério, saiba usar o tempo, saiba o que merece mais da sua atenção, tenha critério de escolha. Porque na nossa era, sobretudo, uma das coisas mais valiosas é a atenção. A que damos atenção? Porque a nossa mente, a nossa atenção é um território em disputa. Tudo quer chamar-nos a atenção. Mas nós é quem decidimos a que daremos ela. Porque não nos enganemos, nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não conseguimos. Não, você consegue mudar rapidamente de foco. Mas fazer uma coisa com profundidade, extraindo tudo que ela pode nos dar, pede atenção, pede foco, pede direcionamento. E muito da nossa estafa mental de hoje, que leva a essa vida mecanizada, decorre da atenção que nós não sabemos direcionar, que vai sendo roubada, assaltada a todo tempo por tantas coisas. É uma carga cognitiva, é um volume de informações, é um número de distrações que nós não conseguimos processar. E como nós perdemos, então, o controle da atenção, a gente não consegue, cada vez mais o limiar de atenção diminui, cada vez mais a criatura tem dificuldade em ler um livro, um capítulo que seja, uma página até. Como a atenção está sempre tão dividida, qual o resultado disso? Estafa mental. Qual o resultado disso? Uma vida mecanizada. A gente faz um monte de coisa sem saber o que está fazendo. Até no âmbito espiritual. A oração vira aquele falar um monte de palavras, você termina, mas o que mesmo que eu falei para Jesus? O que foi? Está lá, questão 660A do Livro dos Espíritos. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Muitos fazem da oração um ritual mecânico, mas esquecem que a oração deve ser um estudo de si mesmos. Já nos alertavam os Espíritos quanto aos cuidados de uma mecanização até da nossa vivência espiritual. Eu vou ao centro, faço tudo que eu tenho que fazer, vou embora. Mas o que a gente estudou hoje mesmo? Por quê? A atenção está dividida entre tantas coisas, nós perdemos o controle dela. A vontade dorme. E vamos seguindo quais sonâmbulos vida fora, arrastados por circunstâncias, pelas ventanias, pelos chamamentos, pelas distrações. Sinais do nosso tempo, já previstos numa singela historinha sobre sementes, solos, espinhos e um semeador, alcançando-nos em cheio na realidade da vida moderna, a pedir-nos cuidado com a sua atenção. Ela é a seiva que nutre a vida. A que você está dando atenção? Damos tanta atenção para cultivar espinheiros que nos ferem. Quando falamos mal de alguém, quando olhamos o noticiário só para ver do que podemos reclamar, nós estamos fazendo o quê? Nutrindo os espinheiros que voltarão sobre nós mesmos. Mas se eu der a minha atenção a um livro que me traga esperança, se eu der atenção a uma música que me eleve a sintonia, olha a diferença do resultado. E é o que pude notar, Eu mencionava esse caso, saindo daquela experiência de mais sensibilidade, mais conexão profunda com a vida, até de emotividade, voltando à rotina do dia a dia, a gente vai sentindo as coisas ficando mais estéreis, mais secas, mais sem vida. Aí, recentemente, mergulhei de novo numa leitura, uma outra biografia de Francisco de Assis que estou lendo,
E aí tive essa feliz constatação que todos poderemos ter. Como um bom livro nos traz de volta essa conexão profunda com a vida. Daqui a pouco nos vemos emocionados. Daqui a pouco vemos a nossa imaginação buscar horizontes sublimes de beleza, de ideal, porque o bom livro nos propicia isso. Porque nós demos ao bom livro atenção, a seiva, a planta do Evangelho voltou a crescer. Os espinheiros foram, por algum tempo, afastados, removidos. Eis o que é a vida neste mundo, o cultivo diário de um jardim. O que pode ser e o que será o mais belo e frutífero dos jardins. O teu mundo interior, o solo do teu coração. No cuidado que devemos ter para com as aflições vazias, que é um texto de Emmanuel que nós separamos. Livro Encontro Marcado, capítulo 42, quando ele vai trazer esse título, Aflição Vazia, e o tema, o problema da ansiedade. Dessas ansiedades lá que Jesus falava, olha, as ansiedades deste mundo, não, eu tenho que ter, não, eu tenho que conseguir isso, não, eu tenho que manter aquilo, não, o que estão falando de... Calma, veja o que disso realmente importa. O que não importar é aflição vazia. É espinheiro que você tem que arrancar pela raiz para cultivar flores e frutos. Vou ler apenas 2 parágrafos do texto de Emmanuel, quando já ao final ele nos diz: analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. E evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muita vez reservamos à aflição vazia. Então, há muito do nosso tempo sendo desperdiçado e se tornando o espinheiro de azedume que corrompe a harmonia do nosso lar. Há muito do nosso tempo, das potências da nossa alma sendo malbaratadas e que se tornam depois o hábito infeliz da reclamação que prejudica a harmonia do meu lar, ou da casa espírita, ou do trabalho mediúnico. Então analisa quanto do tempo está redundando em aflição vazia, que é espinheiro na alma, ferindo a nós mesmos e quem convive conosco. É o que Emmanuel está dizendo. Lembremos-nos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio, entregando-nos a elas entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão, angústia, tensão mental, não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce de nossa invigilância para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Ansiedade que nasce e cresce das horas, dos minutos de nossa invigilância e que então sufoca nosso vigor, nosso bom ânimo, nossa energia, nossa saúde, impedindo-nos de florescer em mais plenitude de vida, em mais felicidade, em mais paz em nosso campo interior. Eis, portanto, amigos, reflexões que consideramos muito pertinentes e que culminamos com algumas palavras do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, no livro O Espírito da Verdade, parceria entre Chico Xavier e Valdo Vieira. Há ali uma mensagem intitulada Em Plena Era Nova. Lerei apenas, ou recordarei aqui, apenas algumas das últimas frases dessa mensagem que é sublime, quando Eurípides assim nos diz: irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Como nunca, essa expressão, rotina escravizante, como nunca ela fez tanto sentido.
Porque basta voltarmos 50, 100 anos atrás, como era a vida comparada à vida de hoje. Voltemos 500 anos atrás, 1 milênio. Para conseguir um livro era um parto. Algo que nos distraísse para além das coisas básicas ali da vida, das vilas em que vivíamos. Hoje você está a um clique de qualquer assunto do mundo, num volume que supera todo o montante de livros já produzidos na história da humanidade antes do último século. Então, uma oferta abundante demais e com uma grande possibilidade de nos iludir se não soubermos lidar com ela. De nos levar a essa mecanização, a essa rotinização escravizante da nossa vida, em que o centro se torna proforma. Nossas orações são mecânicas. Falta o lubrificante, falta aquilo que dá alma à vida, que é presença, presença de espírito, atenção, coração naquilo que se faz. Sede os vencedores da rotina escravizante, diz ele. Com a luz de um novo dia, nasce sempre uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. Acrescenta ele. A cada novo dia, nasce a luz de uma nova vida, e a morte só tem um poder, meus amigos, que felizmente temos aprendido com o Espiritismo. Ela só pode matar as nossas ilusões, porque a nós não matará. Nunca matou, nem matará. E então ele conclui: é preciso viver e servir. É preciso viver, meus irmãos, e ser mais do que o pó. Só essas palavras são um resumo norteador para uma existência inteira. Vencer a rotina escravizante, que sufoca todo anseio, toda plantinha incipiente de desenvolvimento espiritual em nós. Deixar-se nascer e renovar com o sol de cada dia, com a nova vida e as novas oportunidades que Deus nos dá a cada dia, aqui ou além. Viver e servir, porque não há vida mesmo, de fato, longe do servir. Quem não aprendeu a ser útil aos outros, à comunidade onde está, ainda não encontrou o verdadeiro sentido da vida. Nas palavras do próprio Divino Mestre: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, encontrá-la-á. Quem souber, quem puder servir, saberá o que é viver. É preciso viver, irmãos e irmãs, e ser mais do que o pó. Que o jardim do nosso coração não seja apenas um terreno agreste, terra seca, não seja apenas o pó, seja o jardim da nossa alma, repleto de vida, verdor, cores, perfume, sabor, nos frutos que pudermos ofertar àqueles que convivem conosco. Que Jesus a todos abençoe, a todos muita luz e muita paz.